Eu cheguei podcast, o podcast do Garotinho, que está entrando no ar. Em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Vini Júnior, sempre segunda e sexta, às 5 da tarde. E você sabe que tem sempre um convidado diferente. E o convidado de hoje, eu voltaria à década de 80, com Vitório Gutenberg no Maracanã, no serviço de alto-falante, dizendo assim: a Suderge informa. No Cheguei podcast de hoje, Renato de Paula está aqui como convidado. É o presidente da Suderge, a Superintendência dos Estádios do Estado do Rio de Janeiro. Prazer em tê-lo aqui, Renatinho. Garotinho, José Carlos Araújo. É uma honra, primeiro, ser saudado com a referência de Vitório Gutenberg e depois de estar aqui na sua presença. A Suderge é uma jovem senhora que vai fazer 77 anos. Olha! Mas está conservada, está viva ainda. Computando o tempo de a dengue? Tudo. Você disse que ia da época França. da dengue. Abelar França, lógico. E eu acho que hoje eu estou completando esse ciclo que ainda será longevo de uma instituição importante para o esporte, importante para o Maracanã, mas hoje a gente vai entender que a Suderge está indo muito além dos gramados do Maracanã. Porque o próprio torcedor que vai ao Maracanã, ele sente falta e fica sem entender como é que está posicionada a Suderge diante do Maracanã, arrendado lá pelo Flamengo, pelo Vasco, vai ter nova licitação. Qual é a posição da Suderge no envolvimento dos espetáculos do Maracanã? Hoje a Suderge é uma autarquia da Secretaria de Esporte, uma autarquia do Estado que cuida para que tudo que foi acordado entre o Estado e os consorciados, que hoje são os Fla-Flus, ocorram. E a Suderge é o braço social do Maracanã. Hoje a gente ainda cuida das cadeiras cativas e essas cadeiras elas são destinadas prioritariamente para instituições que vão levar pessoas que não chegariam ao Maracanã ou pela dificuldade financeira, acessibilidade ou pela falta de uma inclusão, que a gente chama de inclusão atitudinal. As pessoas idosas, de baixa locomoção, as pessoas autistas. O Estado, via Suderge, faz essa ponte para que o Maracanã seja de todos. Agora, vocês administram o Parque Aquático Júlio Delamare. E por que o Célio de Barros hoje é um baita no estacionamento? Hoje o Célio de Barros está no coração do governador. Nós estamos... E ele está no Maracanã sempre, que eu vejo lá, saindo dos jogos do Flamengo. Então, hoje a gente precisa encontrar a melhor forma para o Célio de Barros começar e se manter. Então, assim como o estádio do Maracanã hoje é uma parceria público-privada, nós estamos estudando, através da Casa Civil, através da Secretaria de Esporte, a melhor forma. E foi montado na Secretaria de Esporte, na Casa Civil, na Suderge, um grupo para ouvir as federações, para ouvir os principais atores interessados no Célio de Barros, assim como fizemos com o Caio Martins, para saber deles qual é o melhor para o Estado e para a população. O Estado hoje, principalmente no esporte, na Suderge, não tem a arrogância de pensar uma grande proposta e entregar sem essa proposta ser realmente o que a população quer. Então é um pouquinho de paciência, mas nós teremos no Rio de Janeiro novamente uma casa do atletismo. E o que a população pediu para o Caio Martins que a Suderge atendeu? Hoje o Estado garante que o Caio Martins continuará servindo a população de Niterói e não vai virar um grande shopping, como as pessoas acharam que o Estado iria fazer. O estádio continua? O estádio continua. A gente está tentando ver a viabilidade de melhorar o acesso ao estádio e, principalmente, transformar aquilo ali num acesso urbano para as senhoras fazerem a sua natação, para as pessoas usarem as quadras. Aquele ginásio é maravilhoso. O ginásio é maravilhoso. A gente está em recuperação. Por exemplo, via o Botafogo de jogou uma Esporte. Copa do Brasil todinha lá. Eu lembro disso. A segunda divisão. Não deu muita sorte, não, né? O Chicão. Era a época do Chicão, Orelhão, não sei que absurdo, Orelhão.
era artilheiro do Botafogo. E eu me lembro quando o Jorge Roberto da Silveira, que era meu amigo, era prefeito de Niterói, e depois foi secretário de esporte, deu uma melhorada, uma guaribada lá. Aí hoje tem condição, por exemplo, de... tá todo mundo jogando fora, vai para outros estados, agora é Belém do Pará, em todo lugar. Tem condição de ter jogo de pequeno porte? Hoje é muito difícil e não é o que a população quer. Os moradores ali reclamavam. Aquela estrutura de trânsito em Niterói para receber um jogo de pequeno porte não aguenta. Não aguenta porque os moradores precisam chegar em casa. É verdade. O que a gente está pensando cada vez mais... E ali é Zona Sul, É né? Zona Sul e o pequeno porte do Rio, um time pequeno ou um time grande jogando ali, vai encher. E vai ser difícil para a população. A urbanidade para o Estado é prioridade. Então, hoje o Caio Martins está sendo utilizado. Hoje nós temos escolinhas, temos aula de dança. Ele é utilizado por clubes como o Canto do Rio para fazer algumas atividades. Então, hoje quem está utilizando o Caio Martins é a população da melhor maneira. E o ginásio está sendo usado? Está em reforma, mas está sendo utilizado. Eu me lembro do show... Estamos melhorando ainda. A Secretaria de Esporte está se debruçando para melhorar mais ainda o estádio. Eu me lembro de um show do Roupa Nova que bombou ali no Caio Martins. Arrebentou mesmo. Agora, o que você está falando é verdade. A população ali do entorno, ela era muito prejudicada. O Gerson Canhotinha, que mora em Niterói... Gerson, meu querido, um abraço. Mora em São meu Francisco. Meu amigo Gerson, meu amigo Ricardo também. Ricardinho. Isso. Ricardinho. E aí, ele mesmo dizia, aqueles vizinhos lá não querem saber de jogo, não. Você vai tirar de lá e tal. Mas o Caio Martins é importante, sim, você revitalizar. E é importante ser do Estado. A população brasileira precisa entender que o Estado que vai conseguir fazer com que essas grandes arenas sejam da população. Não precisa pagar para entrar no Caio Martins. Não precisa pagar para tela no Caio Martins. É um espaço público com serviço público e a população de Niterói está certa em protestar. Eu digo que tem duas populações que a gente tem que atender prioritariamente. É o tijucano e o niteroense. O povo para reclamar, porque eles têm consciência política. O tijucano, se fizer alguma coisa na Tijuca, a prefeitura para, o Estado para, e a mesma coisa lá em Niterói. E é forte, a própria subprefeitura lá da Tijuca sempre foi muito forte. Sempre ativa, mas é a população, garotinho. A minha história, e aqui eu quero mandar um abraço pro nosso Bruno Maziotti, né, que me apresentou o Tio Talo, lá na década de 80, e cada vez mais a população tem que estar esclarecida que nós somos servidores públicos. Eu sou fisioterapeuta igual o Bruno, eu sei. Professor universitário. Hoje estou no cargo público e aprendi com meu pai, com meu irmão, que já estão na política. A família toda está na política? Meu pai e meu irmão. Meu pai já tinha uma história de vereador em Nova Iguaçu, radialista, teu colega, um fã seu. Se elegeu em Nova Iguaçu, quando Nova Iguaçu ainda não era dividido, Belfort Roxo fazia parte, Mesquita, e agora se reelegeu, ganhou pela primeira vez, nesse pleito, o cargo de deputado estadual no Rio de Janeiro, e meu irmão foi reeleito deputado federal. E os dois têm a mesma filosofia. São Otônio Paula. Otônio de Paula e Otônio de Paula pai. Né? Renato, você é empregado da população. Você quer isso? Servidor. Acabou. Então, hoje a gente tem que aprender a escutar, e eu costumo dizer, político atende quem é mais chato. Então, a Suderj está aberta. Tudo que a Suderj teve de boas ideias foi a população que levou pra gente. Você falou do tijucano. E o que o Tijuca Tênis Clube representa para aquela população é algo que o Estado poderia chegar junto, não acha, não? Certamente. Eu acho que o Estado ele precisa entender que as iniciativas que já dão certo, a gente tem só que incentivar mais. Mas apoiar. A gente precisa ir para além da ponte, Carlos. Eu sei que a cidade do Rio de Janeiro ela é o farol, mas a gente tem que chegar em varre-sai. A gente tem que fazer a população de Seropédica saber o valor do esporte, a região serrana. E é uma ordem do governador que a Suderj vá para além da ponte Rio-Niterói. Suba a serra. A gente crie polos e que esses polos sejam inclusivos.
Se for para ter uma escolinha de judô, é judô para todo mundo. Futebol para todo mundo. Você falou da Casa Civil e agora eu me lembrei. Eu tinha 14 anos, estudava no Colégio Pedro II, ali na Marechal Floriano, e fazia programa de estudante na Rádio Roquete Pinto, que era no antigo edifício Andorinhas, no Almirante Barroso. Hoje é lá na Erasmo Braga e tem também no Palácio Guanabara, estúdio lá e tudo mais. Por que o Estado não utiliza a Rádio Roquete Pinto como parceira, já que a Casa Civil é responsável por ela, pela Sudeste, por todos esses eventos que você está falando aí e não são divulgados, não são promovidos? Já é parceira. Eu tenho ido, pelo menos eu sou um usuário da rádio. Sempre que eu posso, eu vou e gosto muito de participar, de divulgar. Tem sido um canhão para nós, positivo. Você é um profissional dos mais importantes do mundo, que é da comunicação. Comunicar evita guerras, evita tragédias, salva vidas. A gente reconhece que... E a forma que se comunica... Muda tudo. Muda tudinho. Então, a gente precisa mesmo melhorar a comunicação. E esse papo que a gente está batendo aqui no Cheguei Podcast, eu agradeço muito para poder falar o que a Sudeste tem feito e nos colocarmos à disposição para fazer mais, para entregar mais. Agora, o fisioterapeuta Renato de Paula abandonou a fisioterapia? Nunca. Uma vez fisioterapeuta, sempre fisioterapeuta. Eu tenho algumas... Crefito está em dia? Crefito em dia. Eu estou em contato direto com o Crefito. Só pedi para não trabalhar tanto lá, né? Agora que eu assumi. Mas um abraço para o Vini, presidente do Crefito. Eu me formei em fisioterapia e logo fiz mestrado e logo fiz doutorado. Isso lá no início da década de 2000. Não existiam fisioterapeutas PhDs. Consegui fazer meu doutorado na Inglaterra. E voltei para o Brasil e virei professor universitário. Eu não vou deixar nunca de ser professor universitário, pesquisador e fisioterapeuta. A política está como um instrumento para potencializar o que eu aprendi nessas profissões e entregar mais para a população. Então, os projetos que eu tenho hoje, por exemplo, nós apoiamos o Praia para Todos, que é um projeto de lazer que, na Orla Carioca, e felizmente, como emenda do nosso... Cadeirante... Dá um mergulho no mar, cara. Eu tenho acompanhado. Com a emenda do meu irmão, o deputado Tony de Paula, a gente conseguiu levar para a região dos lagos, garotinho. Búzios, Arraial do Cabo, Rio das Ostras. Imagina essa galera toda que via o filho, via a irmã, mas eu tô na cadeira de roda ou não consigo andar na areia, não dou meu mergulho. Limitava inteiramente. Agora a família toda tá fazendo. A gente fez um evento chamado Fute Fest, que a gente leva para o estado. Um dia, meu sonho é você narrar um jogo desse. Garotinho, a gente junta futebol de nanismo, futebol de amputados, futebol de pessoas cegas, futebol de pessoas surdas em cadeira de roda, numa manhã, numa quadra qualquer do estado. Já tivemos vários eventos na Rocinha, no Sampaio. É uma adrenalina, porque gol é gol. É, a vibração é igual. Pode ser uma pessoa na cadeira de roda, uma pessoa amputada, gol é gol. E a comunidade vendo aquilo, essa pessoa que era um problema porque não tinha uma perna, agora é o protagonista. Agora é o principal, querem autógrafo dela. É o craque. E para quebrar o protocolo, eu trouxe uma camisa do Sudeste Fute Fest para você. Que bacana. Você é o 10, né? Aqui tá a camisa. E esse é o nosso slogan. Futebol é um só. Ou seja, futebol é futebol. Pode ser o das meninas, os dos meninos, os amputados, dos idosos. Legal. Essa é a paixão. Recebe o nosso carinho. Eu agradeço a gentileza. E vou botar aqui. Eu vou pedir daqui a pouquinho o Alexandre põe aqui. E vou te dar uma outra para você dar. Ele fez aniversário recentemente. Uma outra pro Apolinho. Tá Apolinho? Bom? É outra que ele merece. Que legal. Tá bom? Falei com ele ainda agora, antes de a gente vir para cá. Isso aqui é pro Apolinho, Alexandre. Guarda aí a do Apolinho. Agora, como é a relação de vocês na Sudeste? Tipo assim,
tem aquela briga, o Vasco quer participar da licitação, acha que tem direito. A Suderge é ouvida a respeito dessa decisão política? Flamengo, Fluminense, Vasco e o Maracanã? A gente não toma parte, garotinho. Hoje quem toma conta do contrato do consórcio é a Casa Civil. O que a Suderge quer é que quem seja detentor do Maracanã abra o Maracanã para todos. O que o governador quer também é o que a Casa Civil quer. Então, se for o Fla-Flu, todos os times do Rio vão ter que jogar. Se for o Vasco ou outra parceira, o Maracanã é de todos. O gestor pode ser até algum clube. O que a gente entende é que essa grande arena não pode ficar restrita a um clube ou a 2 clubes. Ela é Aberta. Mundial. Em 2050, o Maracanã faz 100 anos, cara. Olha que coisa linda. A gente precisa pensar esse Maracanã lá da frente. Eu morei na Inglaterra, eu lembro o que era o Wembley e o que virou. Eu vi, eu acompanhei. Isso é lindo. Hoje o Wembley... Só que o Wembley não tem a posição geográfica na cidade Não tem. que o Maracanã tem. Verdade. Maracanã é acesso de tudo quanto é lado. O Wembley é um suburbão. É muito mais longe. fácil transformar o Maracanã num grande centro de tudo. As pessoas, quando vão falar de futebol, lembram de Pelé, um brasileiro, e lembram de um estádio chamado Maracanã. E lembram da nossa forma de torcer. Ou seja, o palco, a torcida e o ator principal é do Brasil. A gente precisa valorizar isso. Então, vou te contar uma coisa, Renato. Em 74, na Copa da Alemanha, eu transmiti só os jogos da Alemanha. E antes dos jogos do Brasil, mostrava documentários do Maracanã, a galera toda com radinho. Radinho, na geral, velha geral, que eu tenho uma saudade danada. Aí, o alemão chegou para mim na DOZ, no estúdio em Frankfurt, onde eu fazia. Foi a primeira vez que se fez off-tube no Brasil. Foi ali em 74. Ele perguntou assim, vem cá, vocês brasileiros levam o radinho para o estádio porque não acreditam no que estão vendo? Muito bom, muito bom. Na cultura dele, a leitura dele é que o radinho não é, eu expliquei, não é emoção, culturalmente falando, né? Aí deu para entender. Hoje o radinho tá aqui, ó. Tá aí. Cara, hoje... Ou não. A Suderge, esse mês, homenageou os grandes torcedores do Rio, garotinho. Eu acompanhei. Cara, foi lindo. O Santa Cruz, que é um torcedor da geral, até hoje... O Kaique. Tá ligado. E tá ligado em você. Eu sei. Não troca, não. E é uma paixão. O rádio é um canhão. É emoção, né? Não dá pra... O Rio é demais. Esses torcedores, você deve ter visto vários passar. Perdemos algum na pandemia. Garotinho, não quero ser apaixonado pelo Rio, não. Mas tem outro estado que tem essa cultura. Não tem. De transformar uma Dona Zica da Mureta, o Kaique, o Anjinho, o Homem-Aranha do Botafogo. É tanta pessoa. Os caras gastam uma grana que não tem. Para se caracterizar. Chega cedo. O Anjinho com aquele calor todo, bota aquela coisa de anjo branco, que ele é quente pra caramba. É demais. E acompanha o Flamengo toda parte do Brasil e do mundo. Abraço, Anjinho. Com Deus, querido. Agora, o Maracanã, quando fala assim, o Flamengo vai construir um estádio na região do gasômetro. Cá para nós. O Flamengo vai reformar o seu estádio na Gávea. Tem ali o Miguel Couto, tem o Jockey Club, o impacto já foi discutido e até vetada essa ideia. Exatamente. Contrária. E o Maracanã não vive sem o Flamengo, né? Eu tô de acordo com você. Vou tentar não ser clubista. Eu não tenho dificuldade de falar que sou Flamengo. Lógico. Mas na Suderge, meu CNPJ é de todo mundo. Eu sei que o Maracanã não vive sem o Flamengo. Mas o Flamengo não vive sem o Maracanã. A minha ideia, pessoal, agora meu CPF, é que o Maracanã pode ser além de um local de chutar a bola ao gol. O Maracanã precisa encontrar estratégias, como o Wembley encontrou,
de ser uma casa de atração para visitas, para turismo, para se almoçar, Mas já para não se é. comer. Não, porque não... Pode se explorar ainda muito mais. já houve hotel ali. Não sei se você sabe. Não Tinha um sabia hotel disso. dentro do Maracanã. Não sabia Lógico, disso. Lógico, como tinha no Mineirão, o velho Mineirão. Quantas vezes a gente, por exemplo, um evento, vai ter Brasil e Já Argentina de hospedava. noite. A gente já se hospedava, almoçava e ficava por lá. No tempo da Belar França tinha um hotel no Maracanã. Mas eu me lembro que havia um projeto que era construir hotel, shopping. Uhum. O cara vai pro futebol e deixa a mulher com os filhos no shopping, se É um divertindo. atrativo do dia inteiro. É. Essa, eu acho que vai ser... É difícil fazer isso? Eu não sei se é difícil, mas tem que se pensar para esse Maracanã dos 100 anos. Viabilizar. Tem que se estudar. A gente já está começando a botar no papel isso. E essas arenas, eu sei que o flamenguista diz, é uma perseguição, eu falo com os flamenguistas raiz, nunca vão dar o direito do Flamengo construir, por quê? E eu acho que não, acho que vai O acontecer em Flamengo algum teve chance de momento. construir estádio. Em algum Lá momento. atrás, teve. Quando tinha o patrocínio da Parmalat, que o Flamengo nadou em dinheiro, falava-se ali que pô, Era a hora. vai ter o estádio, vai ter o name right. Na época não existia isso, né? Não existia. E o Flamengo não foi. E outra coisa, o Flamengo tendo um estádio, como o Landim chegou a falar, não, eu quero um estádio para 100 mil torcedores. Se botar 150 no mar, mas não vai ser todo jogo que vai ter 100 mil. Não precisa ser. Não precisa. Esse jogo de 100, 60, vai para o Maracanã. Eu acho que as pequenas arenas podem comportar a Fluminense com a arena dele, o Flamengo com a arena dele, o Botafogo e o Vasco já têm as suas arenas, e o Maracanã para os grandes jogos. Eu acho que esse vai ser um denominador comum para o futuro, e o Maracanã sendo esse templo sagrado muito maior do que só o lugar de, E nessa jogo. tua visão, como é que é vista a realização de shows dentro do Maracanã? Aí vai poder, porque não é jogo o tempo todo. Hoje não pode, ou temos que limitar, porque o gramado precisa respirar. A organização precisa ter tempo para, entre um show e outro, manter o espetáculo Mas o do Palmeiras futebol. faz aquele tapetinho lá, muito sem vergonha, cá para nós, que é exatamente para poder ter show. O Botafogo também, no Engenhão. Então, essa é uma... o Palmeiras é um lugar privado que faz a sua renda e Quem entende quiser. que esse é o melhor. É. O que o São Paulo vai fazer, eu já tive com a Secretaria de Esporte, tenho contato com outros secretários do Brasil, o Pacaembu hoje vai virar uma grande arena para o público. Eu sei. Um grande espetáculo social. E é bem localizado. Bem localizado. Então, eu acho que 2050 o Maracanã tem que se preparar para mostrar para o mundo o tamanho que ele é. Agora, quando você falou aí dos eventos, do trabalho da Sudeste dentro do Maracanã, você falou no Célio de Barros. Eu queria que você abordasse exatamente que tipo de atividade inclusiva você tem no Célio de Barros hoje. No Parque Aquático Júlio Delamare, que, aliás, foi meu colega no Globo, Júlio Delamare. Júlio Delamare. Era um homem cronista especializado em esportes olímpicos, amadores e principalmente natação. Uma vez eu tive o privilégio de transmitir um Troféu Brasil de natação na piscina do Fluminense à noite, foi década de 60, e com um comentário do Júlio Delamare. Olha só. Que legal. Os grandes nomes aí hoje já viveram entre a gente, estão sendo reconhecidos. Hoje, o Célio de Barros, o Júlio Delamare estão diretamente com a Secretaria de Esporte, não estão sob a gestão da Sudeste. Mas eu mando um abraço aqui para o Rafael Pisciani, nosso secretário de Esporte. O que eu tenho certeza é que tudo que acontece na água é para todo mundo. Tem uma atividade lá para as senhoras. A Tijuca, como eu disse, assim como o Niterói, é deles. Então, eles entendem que o Júlio Delamare é deles e é mesmo. Então, toda a comunidade, principalmente a comunidade mais pobre e mais idosa, tem uma Ainda atividade... tem aquelas aulinhas de natação que Tem tinha lá. para todo mundo, para aprender a nadar e para se manter na hidroginástica. Tem um dos poucos trampolins olímpicos do estado do Rio de Janeiro, é lá.
Mas eu quero te trazer uma boa notícia. A Sudeste administra 2 grandes complexos, um na Rocinha e outro no Sampaio, lá no meio do Lins. Ambos com comunidade ao redor e ambos totalmente inclusivos. Na Rocinha, naquele centro social? Isso, a Rocinha você passa, você vê o arco, quem mora aqui no Rio de Janeiro vai me entender, da Barra da Tijuca para a Zona Sul, à sua direita. Eu sei, ao lado da delegacia ali. É enorme aquele complexo. Ao lado da quadra da escola de samba. Te chamo para visitar lá. Nós temos um campo sintético, temos a quadra, vamos inaugurar uma pista de skate. Até o skate vai ser inclusivo, teremos skate para pessoas cegas, com professores capacitados. Então, a nossa ideia é que, melhor do que rampa, melhor do que pista tátil para pessoa cega, é um professor que tem a inclusão na atitude, que olhe um aluno com deficiência especializado, né? E saiba como cuidar. O que nós fizemos, garotinho? Um convênio com a Special Olympics, que é uma entidade mundial, a Special Olympics do Brasil, para capacitar os nossos professores a lidar com pessoas com deficiência. Fizemos uma parceria com o Viva Vôlei, já estou em primeira mão com a CBV. Um abraço aqui para a diretoria da CBV. E agora, em março, vamos formar mais professores para lidar com o voleibol, de maneira geral, mas o voleibol sentado também, para pessoas com deficiência. Então, tudo que acontece na Sudeste, se tiver uma atividade nesses 2 complexos, ela é inclusiva. Sou fisioterapeuta. Não tem atividade melhor que o esporte para curar. Seja para remediar ou para curar. Tem técnica, tem método, mas se ele praticar um esporte, se ele for uma pessoa autista, vai ter menos estereotipia, vai ter menos crise, o corpo vai ficar desinflamado. Se for um cadeirante, não vai ter escara, vai conseguir se movimentar melhor, vai ter mais controle de tronco. Então, o que o Estado está fazendo, eu costumo brincar com o governador, é falar, governador, eu preciso de um dinheiro de volta da Secretaria de Saúde. Porque a pessoa que faz esporte vai menos usar a saúde. Ele vai menos ser contratado pelo RH do Descaminho, do Rio de Janeiro, da violência, e vai estar servindo no esporte para ser um bom médico depois, porque o esporte traz disciplina, traz hierarquia, tem que respeitar o juiz. Como carioca, eu vou logo na lata. Esse poder paralelo das comunidades atrapalha o trabalho desenvolvido, né, nesses núcleos que você citou aí? Eu passo por cima. Eu digo que atrapalha e nós passamos por cima. E passamos por cima no papo reto, dizendo, nós estamos aqui para servir a comunidade que você diz que cuida. Nós só queremos isso e ponto. Obviamente que não há diálogo direto, não há informação direta, mas qualquer indicação de atrapalhar a gente deixa claro que estamos ali para oferecer esporte. E tem o apoio da comunidade. E a comunidade, se souber que eles estão atrapalhando, a comunidade vai cobrar. A comunidade reage. E eu vou te contar algo. Então, acho que eu nunca falei para ninguém. Numa dessas conversas, numa dessas comunidades, alguém veio me falar que estava com dificuldade de matricular. E quando essa pessoa foi embora e eu matriculei essa criança, alguém saiu da cozinha assim, assustada, me dizendo que era uma pessoa importante. E depois, essa criança no judô da UPP. Olha só. O pai, esse importante, veio agradecer. Porque, não a mim, mas a essa pessoa da cozinha, que são todos, infelizmente ou felizmente, se conhecem, que ele não queria e estava percebendo que o filho dele não seguiria o caminho dele. Então, o esporte salva. É verdade. Salva. É um anzol e uma isca para tirar da boca do mau caminho essas pessoas. E quando a gente fala, então, de disciplina, de hierarquia, isso serve para tudo, garotinho. Sem disciplina e hierarquia, com certeza, dificilmente você vai ser um bom profissional. Com certeza. Renato de Paula, presidente da SUDERJ, Superintendência dos Estados do Rio de Janeiro,
é quem está hoje aqui no Cheguei Podcast, mostrando novidades, falando inclusive de como pode ser o Maracanã no futuro. Você pode se inscrever no canal, dá um like, compartilha, ative o sininho para saber sempre as nossas atividades, os nossos convidados no Cheguei Podcast, que já passou de 11 milhões de visualizações e no mundo inteiro. É algo que a gente se orgulha muito nesse trabalho 2 vezes por semana aqui no AGR Studio Podcast. Sabe que muitas vezes afasta as pessoas de buscar soluções como seguro de vida? A burocracia. Aqui na Capemisa Seguradora, a gente apoia a ideia de descomplicar as coisas e oferecer seguros que são fáceis de entender sem enrolação. Acreditamos que segurança é igual a felicidade e nossos seguros são feitos para serem usados durante a vida. Sempre dizemos aos nossos segurados para lerem seus contratos de seguros. Afinal, parte dos mais de 17 milhões de segurados pode estar perdendo benefícios ou até serviços que tem direito. Se você já tem um seguro conosco, dê uma olhada para garantir que está por dentro de tudo. Se tiver dúvidas, estamos aqui para ajudar. Entre em contato conosco pelas redes sociais ou visite o nosso site em www.capemisa.com.br. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Renato de Paula, presidente da Sudeste, vou te entregar um livro que conta garotinho. A trajetória do garotinho na latinha. Que bonito, no obrigado. Gol 1000 do Pelé, Valdir Amaral transmitindo pela Rádio Globo, eu atrás do gol, à esquerda, onde o Andrada tomou aquele gol do Pelé. E depois narrando o milésimo do Romário, uma trajetória longa, isso é de 2009, quer dizer, obrigado, tá defasado garotinho. Em 14 anos. Não parou de lá pra cá, não. Eu sei disso, dá pra fazer outro. Tem obrigado. dedicatória. Pô, já tá com a dedicatória. Obrigado. Lógico. Obrigado, tio Talo. Explica pra galera por que tio Talo. Então, o Nova Iguaçu, bairro Botafogo, de onde eu vim, morava na Oswaldo Cruz e Bruninho na Rua da Passagem. Bruno, teu sobrinho. Bruno Maziotti. Bruno Maziotti. Eram os melhores amigos. Até hoje eu não perdoei o Bruno por ter namorado a Anabel, a menina que eu era apaixonada. Aí a Anabel veio falar comigo. Olha, eu preciso te falar algo. Eu falei, ela vai se revelar, né? Eu amo o Bruninho. E aí? Aí eu fui fazer o quê, né? Falei, que bom, eu também gosto dele, segue em frente, coração ferido, mas hoje já tá tudo bem, mas recuperado. não rendeu nada. Rendeu nada, foi só um beijinho ali. Anabel, se estiver me ouvindo, nem sei como é que tá a Anabel hoje em dia. Mas aí o Bruno, o Rafael e o Juninho, que a tia Daisy, sua esposa, é irmã da tia Neide. Que é a mãe. O grande evento do mês, que eu ia talvez uma vez por mês, era ir para São Conrado, para casa do tio Talo. Que sou eu. Olha, a tia Daisy fazia uma mesa de comida pra gente. Uma coisa linda. Ia pra praia de São Conrado, ia passear no Fashion Mall. Então, você tá na minha memória com muito carinho, tio Talo. Isso foi em que ano, hein, Renatinho? Isso, 86, 87, ali. Era o... Copa da Espanha. Era muito bom. Aliás, não, o Copa do 86 foi no México. Foi no México. Então, a gente... É uma memória infantil muito querida. E afetiva, né? Afetiva. Agora, eu trabalhei durante 7 anos com Chagas Freitas, que era dono do jornal O Dia, eu era repórter, depois colunista, e ainda era da Rádio Globo. Aí acumulava e tal. E o Chagas, quando governador, antes de ir para o Palácio, ele passava na Rua Riachuelo, na sede do jornal, naquela época era ali no jornal O Dia, quase no Henrique Valadares. E como governador, eu me lembro que o Maracanã tinha uma cota de cadeiras ociosas, aquelas cadeiras lá embaixo. Era o velho Maracanã, tinha geral e tal. E ele destinava essa cota para as crianças carentes da rede pública de ensino. Existe hoje ainda ou é uma ideia ainda a ser aproveitada? Olha,
Eu convido vocês a conhecerem a nossa página suderge.informa ou a minha página Renato de Paula RJ. Essa semana nós premiamos todas as instituições que tanto visitaram o Maracanã, no Tour do Maracanã. Se você tem uma instituição social, sonha em conhecer o Maracanã, o ingresso é R$ 150 por pessoa. Pro turista, poucos cariocas e fluminenses podem, mas você pode através do governo do estado. E essas instituições também recebem os nossos ingressos sociais, que hoje são as cadeiras cativas. Então a gente lota a cadeira cativa das pessoas que nunca, entre aspas, iriam no Maracanã. Qual é o número conforto. total de cadeiras cativas? Hoje a gente tem em torno de 800 cadeiras cativas destinadas ao Estado. E todo jogo, essas cadeiras cativas são destinadas a instituições de pessoas autistas. Aquele velho proprietário da cadeira cativa perdeu? Ainda tem, tá? Os proprietários que não regularizaram por algum motivo, é do Estado, a Suderge tem essa gestão hoje e continua esse trabalho social. Não mais nas cadeiras comuns que sobravam, porque isso hoje ficou integrado. Do Maracanã, do Fla-Flu. Novo Maracanã, e mudou. Mas ainda é um trabalho social. E a gratidão dessas pessoas que eu imagino, vão ao Maracanã e depois entram em contato. Filho que não ia mais para a escola e volta aí, porque a mãe fala, não vai voltar para o Maracanã se não for. Criança que sai de depressão, senhores e senhoras que já estavam já na última década de vida e nunca tinham ido no Maracanã e agora recuperaram o fôlego de vida. Porque é uma explosão, garotinho. Porque a gente está lá todo dia e talvez entre no hábito, mas para um cérebro novo que nunca viu aquilo, eu costumo comparar com aquele projeto Praia para Todos. É o primeiro mergulho numa água, né? Perceber como é o gramado. Você, quando garoto, não chegou aí a chegada do Papai Noel no Maracanã? Eu fui uma vez. Eu tava lá no gramado? Possivelmente. Não, é porque eu anunciava a chegada do Papai Noel durante 1000 anos com meu querido e saudoso amigo Péricles de Barros, que era o diretor de promoção do jornal O Globo. E essa promoção era transmitida pela TV Globo de manhã, o primeiro sábado de dezembro. E quando eu voltei para a Rádio Globo em 84, eu voltei a ser o apresentador do futebol mirim lá, o gramado dividido em 3 campos e tal. E isso me dá uma saudade, porque eu encontrei muito adulto depois, o cara dizendo assim, pô, me lembro de você, eu vim aqui, entrava na fila de manhã cedinho para ficar vendo. Primeira vez que eu estou entrando no Maracanã para ver Papai Noel. Agora quem vai falar é o neurocientista Renato de Paula. Nós temos uma máquina chamada cérebro que não é de memória, é de esqueçória. A gente só vai esquecendo das coisas. É uma doença se você lembrar de tudo. O que fica, Zé, é o que nos emociona. É verdade. Você só vai lembrar na vida o que te emocionou, pro bem ou pro mal. A Anabel é uma prova disso. A memória afiada, ele lembrou da Anabel. É isso, tinha 9 aninhos, a Anabel ainda tá aqui. Então, essas memórias que o esporte proporciona. Então, a primeira entrada do menino no tatame, a primeira faixa que ele coloca, o primeiro mergulho numa piscina. Sabe quanto piscina ou a natação é um esporte de elite? O tênis é um esporte de elite. Então, a gente poder proporcionar isso através do Estado para todos me enche de muita alegria. Sou tão feliz quanto eu era atendendo meus pacientes. A burocracia impede a contratação desses profissionais ou você terceiriza? Muitos são projetos que já existem e o Estado vai lá e fomenta. Gutenberg teve um trabalho desse aí, não teve? O Gutenberg de Paula? Teve, eu acho que vários... ainda tem, Gutenberg ainda tem. Vários projetos bons precisam ser aproveitados. Garotinho, o Estado não pode ter arrogância de achar que sabe o que é bom para a população e impor. Olha, beach tênis está na moda, toma. A comunidade não quer beach tênis. Ela quer o quê? Futsal? É isso? Ou esgrima? Não sei, mas ouça a comunidade. Entrega o que a comunidade quer. Aí o esporte vai ser mesmo uma ferramenta útil.
E você mantém esse feedback O permanente? tempo todo. A Suderj recebe associação de moradores, recebe pais e mães, recebe os líderes comunitários, recebe os presidentes de entidades. Hoje a gente está fazendo parceria com a Secretaria de Recursos Humanos para a Suderj ir, por exemplo, a um asilo como o Cristo Redentor, levar um ídolo, levar uma pessoa que lembre essas senhoras algum momento da vida delas. Imagina, Zé Carlos Araújo ir lá com a gente, Isso. ouvir a sua voz. Yeah. Então, isso muda a vida. Então, o esporte, além do esporte. E é um trabalho que tem que ser mais divulgado, como o do Stepan esse ano, no Retiro dos Artistas. A Suderj é excelente. Talvez saia dessa conversa aqui. Eu não tenho o contato do Stefan. Eu A tenho, é meu Suderj amigo. está aberta para os artistas entenderem como o esporte é uma ferramenta de socialização, de atividade física, de integração, de repertencimento. Né? É ali que você tem... de novo eu tenho que combinar com um amigo de fazer uma jogada. Amanhã eu tenho que acordar, dar motivo para acordar no outro dia, para treinar. A Suderj vai chegar aí no Retiro dos Artistas. Parabéns pelo seu trabalho. Renato de Paula, havia uma homenagem preparada para o Zagallo, meu saudoso amigo Mário Jorge Lobo Zagallo, e ele morreu. Conta como é que foi isso. Olha, a gente estava em contato direto com os filhos do Zagallo. Já estava mais do que na hora, né, do Zagallo ser reconhecido em vida. E eles... Espera um pouquinho, papai melhorou. Espera aí. O Mário César, né? O Mário principalmente. Quando ele internou, o Gerson foi lá na Suderj. Abraço, Canhotinha. A gente mostrou homenagem pra ele. O Gerson, eu quero ir também. Chorou? Porque ele chora Ele chora pra caramba. Contando quem foi Zagallo pra ele. Ele falou, Zagallo foi um monstro da inovação. Ele que inventou o lateral que vai e volta. Ele que inventou o meio de campo que preenche espaço. O ponto esquerda que vai e volta, organiza meio campo. Então, a genialidade que é o Zagallo, a personalidade dele, a gente estava combinado, mas a vida não espera e a gente não conseguiu entregar essa homenagem, mas a família se sentiu reconhecida. Mas o legado que o Zagallo fez dos 30 anos que se comemora em 2024 do Tetra, nós vamos conseguir cumprir. E o meu amigo, primeira mão para você também, e querido Carlos Alberto Parreira, vai para a Calçada da Fama. Muito justo. O primeiro técnico que não foi jogador, porque tem lá alguns que foram jogador e foram técnico. Mas alguém que não foi um preparador físico. E oriundo de uma comunidade humilde, conjunto da Caixa d'Água, em Padre Miguel. Professor Carlos Alberto Parreira, que está aí com muito orgulho para a galera do Colégio Estadual Professor Dalto Santos, onde demos aula juntos durante muitos anos, na década de 60. História boa. Eu encontrei, tava eu, Branco, Zinho, Jorginho, Cafu, a gente conversando, o professor também, e eu tive a inspiração de homenageá-lo e falei, vamos fazer isso, vamos fazer. E falei com ele, olha a humildade desse homem. Ele me olhou e falou assim, se o senhor achar que eu mereço... Quem falou isso? O Carlos Alberto Parreira. Falei, meu Deus do céu. Porque essa Calçada da Fama, eu descobri como presidente da Suderj, que é muito disputada. Na obra que houve do Maracanã, todo mundo, cada onde foi? Para onde foi a calçada? Tá tudo guardado. Lá. E a Suderj, vou convidar vocês, tem um acervo. Então, hoje, na Presidente Vargas, 409, 21º andar, você pode visitar. Todas os pés estão lá na Suderj ou estão no Maracanã, aberto ao público. Só entrar lá no direct do Suderj.informa que você pode levar o seu grupo para conhecer. É um ponto turístico. As pessoas vão lá, se emocionam. Os que estão hoje deixando os pés na Calçada da Fama, esses pés marcados não vão para o estádio. Vão para o estádio e vão para a Suderj. A gente faz duas cópias. Tá. Então, hora estádio, hora Suderj. É uma questão de logística com o estádio para adequar e colocar mais um ali, que hoje é limitado esse espaço. Mas na Suderj, a gente tem um espaço... Lembra daquele hall
da fama dos radialistas e locutores que do tinham no corredor antigo... do Maracanã. Hoje tem na Suderj. Aquelas fotos todas de Ari Barroso. Isso, está lá na Suderj. Então, quem quiser visitar... E aquele busto do Ari Barroso que tinha no corredor das cabines do velho Maracanã. Tá lá na Suderj. Então, só você... Aonde? Qual é da Presidente Vargas? Presidente Vargas, 409, 21º andar. O espaço é grande? O espaço é grande. Tá a placa da inauguração do Maracanã. O Maracanã tá brigando com a gente para ter essa placa. 16 de junho de 1950. Isso. Ainda era o Rio de Janeiro capital. Era. Distrito. E o estádio era municipal. Isso. Foi criado... A Suderj foi criada 3 anos antes, a Dengue, para cuidar do Maracanã. Então, esse foi o objetivo. Uma autarquia, né? Uma autarquia, foi o objetivo, era esse. Abelard França, um dirigente de coração vascaíno, que dirigiu esse setor durante muitos e muitos anos. Com um detalhe que eu contei para você. Tá jogando Vasco e Flamengo. Acabou o jogo, Flamengo ganhou. O serviço de alto-falante tocava o hino do clube vencedor. É quase uma provocação hoje em dia, né? Mas a galera honra. Saía alegre. É a honra. Era a homenagem que isso. prestava, né? Agora, como é que essas homenagens são programadas? Tem um comitê, uma comissão que estabelece isso? Nós criamos uma comissão. Essa comissão aprova não só pelos feitos em campo, mas também pelos feitos fora de campo. E o Maracanã, hoje, ele homenageia o ator do esporte, do futebol. Os artistas do espetáculo. Os artistas do espetáculo. Porque nós homenageamos a Pretinha, que não tem, talvez, uma história completa no Maracanã. A Delma Gonçalves. Eu a convidei para vir aqui. Delma, deixa que eu faça essa ponte. Pelo amor de Deus, vem cá. A jogadora que mais jogou Olimpíada. Exatamente. Ela merecia esse reconhecimento. Só a Marta tinha lá. Então, o Coração Valente foi homenageado lá. O Vini Júnior, não só pelos feitos, mas também uma ideia da Câmara dos Deputados, na época que ele foi um promotor do combate ao racismo na Europa. Talvez um pioneiro, né? Na altura que ele está, ele podia não ligar, né? Mas ele entrou nessa luta e o Estado reconheceu. Então, a Suderj está reconhecendo os grandes feitos. Há um comitê que decide isso e, como eu estava dizendo, muita gente quer ficar com o pé na calçada da fama, mas a gente está realmente selecionando as estrelas do espetáculo. 2024 é ano de Olimpíada. A Suderj está envolvida com algum evento que vá promover para comemorar essa competição? A gente está diretamente envolvido com as Paralimpíadas. Então, hoje, quem traz medalha para o Brasil são os atletas paralímpicos. É verdade. Então, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, a Suderj conseguiu promover o maior evento em 2023, maior em quantidade e em medalhas de participação de estudantes nas Paralimpíadas de São Paulo. Fizemos as seletivas regionais aqui no Rio de Janeiro, selecionamos os melhores de cada modalidade e levamos para São Paulo. E isso é o celeiro. Grande parte desses campeões vão ser os representantes paralímpicos. E a Suderj tem dado todo o suporte ao Comitê Paralímpico Brasileiro e estamos abertos, obviamente, ao Comitê Olímpico Brasileiro. Mas eu tenho essa paixão pelos esquecidos. Você só ouve da potência do atleta paralímpico na época da Paralimpíada. É verdade. Ele não faz um comercial igual o atleta olímpico, ele não vende carro, ele não vende shampoo, parece que não tem cabelo ou não usa carro. E essas pessoas precisam ser vistas o ano inteiro. Então a Suderj, por ser esse canhão de informação sobre o esporte, tem apoiado diretamente o Comitê Paralímpico Brasileiro na promoção das atividades paralímpicas. E você tem encontrado facilidade na convocação dessa gente, desses atletas? Nada é fácil. Porque não há uma cultura, principalmente nas escolas, do esporte adaptado. Eu quero fazer uma justa honra aqui ao Clube de Regata Vasco da Gama. É o grande clube do Rio de Janeiro que presta um serviço ao esporte adaptado. O esporte adaptado é um guarda-chuva.
E aqui tem o esporte paralímpico, porque tem muitos esportes que não são paralímpicos. Esses estão na berlinda, sem patrocínio, sem apoio, e o Vasco apoia. Eu gostaria de incentivar o Fluminense, gostaria de incentivar o Botafogo, outros clubes do Rio de Janeiro, o Flamengo, que é o canhão que é, a ter basquete de novo adaptado, a ter vôlei adaptado. E é uma surpresa esse fato de você citar e enaltecer o Vasco. Eu preciso, porque eu acho que o Vasco é coerente, né? O clube do pobre, do preto, das atividades paralímpicas. Primeiro a inserir o negro, né? É o clube da inclusão. Então, eu preciso realmente enaltecer o Clube de Regata Vasco da Gama. Um abraço pro Pedrinho lá. Pô, eu tive com ele esses dias. Pedrinho, a gente brigou, tá? Eu fui homenageado pela antiga gestão do Vasco da Gama. Jorge Salgado. Como presidente da Suderge, porque eu fiz uma fala na LERJ, onde foi discutido por que estavam proibindo o retorno do Vasco a São Januário. A gente viu que era uma decisão ilegal e preconceituosa, justificando violência, justificando que a barreira do Vasco não era um lugar seguro. Mentira, não há segurança em vários outros estádios, eles não são interditados. Então eu fiz um discurso veemente e me convidaram lá, um rubro-negro, a ser homenageado no Vasco da Gama. Que bacalhau que eu comi naquele restaurante. Meu Deus. É campeão lá. Campeão. Campeão. Então, tinha que fazer essa declaração ao Vasco da Gama. Com um detalhe também, o São Januário há um projeto de reconstrução do estádio. Reforma do estádio, fazer um novo estádio. Com os acessos alterados. O próprio prefeito Eduardo Paes prometeu viabilizar os acessos com mais rapidez. E aquela comunidade precisa disso. Precisa. Como eu vejo hoje o estádio, chamado Estádio Proletário do Bangu, com um centro de atrações, eventos de uma forma geral diversificados e um espaço que não é utilizado. Verdade. O Estado luso brasileiro na Portuguesa. Mas o estádio da Portuguesa já tem um acesso mais difícil quando tem jogos ali em garrafa. Agora o Bangu não, tem saída para tudo quanto é lado. Eu vivi muitos anos, 14 anos ali naquela área, e eu acho que merecia atenção uma reforma desse estádio do Bangu. Pode levar isso para o governador. Eu vou levar sim. É um centro, a Zona Oeste é o canhão do Rio de Janeiro. E é uma densidade demográfica elevadíssima. E dali surgiram vários craques, Ademir da Guia, Domingos da Guia e tudo mais. Alô, Bangu, lá na Sudeste tá cheio de banguense, apaixonado. Meu irmão, Bangu Se eles pudessem ser independentes, eles seriam. Tá? Porque eles se amam mesmo. Tudo que faz é Bangu, o melhor angu é de Bangu, o melhor cachorro-quente é de Bangu. Eu tenho orgulho de ter trabalhado lá 14 anos. No Colégio Dalto Santos. Aí, ó. O orgulho do banguense. Já virou banguense também. Não, e é verdade. Nós fizemos a final da Taça das Favelas lá. Que golaço. Um abraço para a CUFA, um apoio da Sudeste, da Secretaria de Esporte. E o campeão brasileiro de todas as favelas que se reúnem e foram para São Paulo foi do Rio de Janeiro, que eles fazem uma seleção dos melhores jogadores, das melhores jogadores, e a campeã feminina foi do Rio de Janeiro. O que a gente fez? No final da Taça das Favelas, além de dar o troféu, além do apoio, pegamos a equipe inteira, inclusive comissão técnica, e levamos no Maracanã com esse ingresso social. Garotinhos, jogadores nunca imaginaram estar ali no Maracanã. Era uma choradeira, tanto das meninas quanto dos meninos. Então, se o Estado não está presente e sensível, não adianta estar presente como burocrata de gravata, não. É verdade. Tá? É sensível, está perto. A gente não entende o quanto o esporte e a facilitação deles chegarem nessas grandes arenas já é um outro troféu. Então, um abraço aqui pro pessoal campeão da Taça das Favelas. Você falou em campeão, aqui esteve há pouco tempo o menino Gui, com a mãe Tayane. Eu sei que você teve contato com ele, com aquele coração vascaíno, puxando casaca aqui. O menino Gui é uma doce figura. Veio de Itaguaí para cá com uma empolgação violenta, participou de um papo comigo aqui o tempo todo. Garotinho. E que cabeça privilegiada. E que exemplo ele é para todos nós, Renato. Vai ser um futuro jogador de futebol. Ele quer. Por que ele vai ser um jogador de futebol? Eu perguntei ele o que é que ele quer ser. Porque hoje existe o futebol em cadeira de rodas. Ele tem uma condição
aonde ele não pode ter contatos que o futebol comum iria fazer. Mas a cadeira de roda, ela tem um guarda-reio, que é uma proteção, e ele com o joystick, uma das características da doença dele é uma lesão do epitélio que até respirar para ele é muito difícil, ele se cansa mais rápido. A cadeira vai permitir. O que eu quero provocar com isso, garotinho, é que não é a deficiência que limita as pessoas, é a falta de inclusão. Se a sociedade consegue adaptar, todo mundo pode ser o que quiser. E a SUDERJ vai ajudar, junto com a ABFC, a Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas, a transformar o Artilheiro Gui. Olha! Como é que fica hoje o fisioterapeuta Dr. Renato de Paula diante dessa atividade diária que te toma tanto tempo na SUDERJ? O fisioterapeuta, às quartas e sextas, é fisioterapeuta de manhã. É? Eu reservo um espaço para cuidar e continuar. A fisioterapia é a arte de curar com as mãos. Então, Papai do Céu me propiciou, junto com a ciência, a levar esse benefício a muita gente que precisa. Só que as pessoas acham e até me pagam muito caro por isso, mas é eu que recebo. Então, toda vez que eu atendo, eu saio melhor. Então, eu descobri, eu não parei de dar aula, eu dou aula nas minhas pós-graduações, não consigo mais dar aula para graduação, infelizmente. Você está dando aula onde? Eu dou aula hoje na PUC, a gente tem uma pós-graduação lá, em esporte inclusivo, e dou aula em vários grupos privados pelo Brasil, a maioria online, que eu estou viajando menos. Então, o que eu faço de ofício, eu não deixei de fazer. E o que te fez seguir a fisioterapia? O Bruno. Ah, é? Eu estava... Olha... Ele é mais velho que você? Ele é um pouco mais velho. Ele fazia odontologia, aí largou e foi fazer fisioterapia. Eu sou um curioso por natureza, talvez por isso que eu aceitei entrar para a política, para saber como é que era isso. E todo pesquisador é curioso, eu sou um pesquisador. Eu queria ser astronauta. Só que eu morava em Nova Iguaçu. Aí minha mãe falou assim, filho, astronauta? Olhou para um, olhou para outro. Falou... Pega o trem aqui às 6 da manhã, você vai subir. Aí depois eu queria ser oceanógrafo. Falei, pai, então tá. Eu vou mergulhar e estudar o oceano. Meu pai olhou para mim e falou, quem que a gente conhece que é oceanógrafo? Aí nessa minha não saber o que fazer, o Bruno falou muito bem da fisioterapia. Eu acho que eu nunca falei isso pro Bruno. E o Bruno é neurocientista também. Também, apaixonado pela neurociência. E aí fui eu que inspirei ele. Aí foi ao contrário. Então, hoje... E como tem ajudado a recuperar jogadores de grande prestígio... Pelo princípio da neurociência. Da neurociência. Na Europa. Ele que viveu... na China, em Paris, em Londres. Depois, eu costumo brincar com o Bruno, né? Eu também trato jogadores. Depois que o esporte descobriu que o joelho precisa de neurônio para mexer, a gente começou a ganhar dinheiro. Porque o fisioterapeuta da ortopedia só olhava o joelho, as articulações, e esquecia que tudo isso precisa de um comando motor para evitar a lesão, para prevenir que isso ocorra. Então, esse é o grande diferencial do nosso Bruno. Talvez seja o meu grande diferencial, entender a neurociência e como ela pode ser aplicada no esporte. Então, o fisioterapeuta existe, está aqui, o homem público está aqui. Eu costumo dizer que acordar é um milagre. E é um desperdício você não usar a sua vida para fazer as coisas que você ama. E agradecer a cada dia, né, Renato? Eu agradeço todo dia de trabalhar na SUDERJ, garotinho. É muito trabalho, o telefone não para. Dia de jogo, então, eu arrumo um montão de amigo. Muito pedido, muito né? Muito pedido, mas eu todo dia agradeço por essa oportunidade, por aprender, por poder servir. Então, teu sobrinho tá feliz, tio Talo. Quais são os projetos, por exemplo, agora em 2024, que a SUDERJ preparou e a equipe vai tocar? Hoje a gente já está preparando as Paralimpíadas seletivas que primeiro preparam esse atleta da educação estadual para chegar a São Paulo. Então, esse é um ano importante, porque também é um ano paralímpico. A gente já tem agora, no dia 29 de fevereiro,
evento para o esporte voltado para as doenças raras, como é a doença do Gui, porque 29 de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras. Então, a gente quer levar o esporte para levar essas pessoas com qualquer comorbidade a sair da coisa da saúde, da doença, desse teatro que a gente faz, que cadeirante está sempre pedindo esmola. Cadeirante está fazendo cesta, cadeirante está mergulhando. A gente tem que levar essa ideia, o esporte é capaz disso. Então vamos fazer um evento dia 29. Em março temos a primeira corrida inclusiva que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então uma corrida... Vai ser aonde? A gente está fechando, tá? Vou te dar em primeira mão assim que fechar. Possivelmente Aterro do Flamengo. Então, é uma corrida onde pessoas idosas, pessoas autistas, pessoas cegas, pessoas de qualquer forma de corpo vai poder correr. E se não tem nenhum problema também, vai poder correr. Ela Isso é pensada... É inédito. A gente já teve um modelo, a gente teve um case no Recreio, junto com o Rotary da Sernambetiba, nós apoiamos ano passado. Foi lindo, e agora a gente vai fazer algo maior no Rio de Janeiro. E são modalidades, de novo, isso já existe, só que existe separado. O que o Estado está fazendo é pegar esses talentos, vamos fechar no dia... E crescer esse evento. E abril, nós vamos ter de novo, já no Campeonato Carioca, hoje tivemos o primeiro encontro na FERJ, para pensar o abril inteiro dedicado às pessoas e torcedores autistas. E aí, talvez seja o grande golaço da minha gestão. Quero mandar um abraço aqui para o nosso secretário Nicola Miccioli, para o Serrão, para o nosso governador, para a primeira-dama Naline, que estão debruçados em entregar para o Maracanã a primeira sala sensorial para torcedores autistas e seus familiares terem conforto. Isso já existe em São Paulo. Existe em São Paulo, em vários estados, em Curitiba. No Corinthians, no Palmeiras. Então, como o Rio não tem, como o Maracanã não é um local inclusivo, então a gente está planejando para ser a melhor sala. Fizemos uma audiência pública. Lembra da história do Ouvir? O governador abriu o palácio e dentro do Palácio Guanabara fizemos uma audiência pública com a presença do nosso vice-governador Tiago Pampolha e de lá vamos cumprir, já existe uma lei estadual e uma lei municipal e teremos nesse ano uma sala sensorial no Maracanã. Esse é Renato de Paula, de Nova Iguaçu, a presidência da SUDERJ, a Superintendência dos Estádios do Rio de Janeiro. Esse é o Cheguei Podcast, convidando você para se inscrever no canal, dando um like, compartilhando, ativando o sininho para saber as próximas atrações. As lives aqui sempre segunda e sexta, às 5 da tarde. Agora eu tenho um recado para você. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esportes? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com as suas profecias. Bet Nacional, a bet do Vini Júnior, com direito a um filminho. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Depois desse recado do Vini Júnior, eu quero lembrar para vocês que o Cheguei Podcast, podcast do Garotinho, é apresentado aqui na Barra, no Le Monde, na Avenida das Américas 3500, no AGR Podcast Studios, recebido aqui pelo Beto Guimarães, o papai do Leonardo, o papai do Igor, com a equipe completa, o Marquinhos supervisionando, o Abner, o Rafael, o Gabriel, o DVD, o Tiago, todo mundo presente. Aqui é uma equipe, Alexandre cuidando da parte logística e a tua equipe também que está acompanhando aqui você. A minha equipe, eu falei para eles, eu só volto em estúdio desse nível. Tem camarim, rapaz. Pois é. Aguarda no camarim. Eu falei, aonde? Melhor luz, melhor imagem. E quem está ligando agora e nos acompanhando, pode pensar assim, pô, é o Dudu Nobre que está lá hoje. Não, não é não. É o Renato de Paula,
presidente da Suderj, que parece muito com o Dudu, até pelo óculos. Amigo do Dudu Nobre, flamenguista. Lógico que é. E cavaquinista dos melhores. Ping-pong com você, Renato de Paula. Uma meta realizada. Na Suderj, ter feito a melhor Paralimpíada da história do estado do Rio de Janeiro. Isso dá prazer, né? Dá prazer. Uma meta que você não realizou ainda? A sala sensorial para tornar o Maracanã realmente inclusivo para todos, até para os torcedores autistas. Um momento mais emocionante nessa sua função? A entrada na final do Maracanã, Fla-Flu, dos torcedores autistas, e aonde a gente conseguiu que torcida do Fluminense e torcida do Flamengo segurassem bolas azuis e colorimos Eu me lembro disso. todo o estádio para simbolizar a causa dos torcedores autistas. Foi lindo. O esporte salva vidas, por quê e como? Vou te dar um exemplo prático. Fizemos uma campanha para os torcedores doarem sangue na final do Flamengo e São Paulo, onde não havia mais ingressos. Doamos 100 ingressos, mas ainda assim mais de 300 bolsas de sangue foram doadas. Torcedores que eram tidos como violentos, como pessoas que não estavam se importando com ninguém, salvaram vidas. Esse é o exemplo quando o esporte pode ser enganjado para o bem. Agora, cite uma vida impactada diretamente pelo trabalho da Suderj. Eu vou citar o nosso querido Marcelo. Marcelo é um amigo cadeirante que durante muito tempo foi nadador e foi contratado para trabalhar na Suderj no estado para poder prestar serviço para a população. Não porque ele era cadeirante, mas Marcelo podia me dar informações e pode me dar informações que Da necessidade. com toda a empatia não consigo. Então eu estou na Suderj para dar vez e voz. Então, Marcelão, vascaíno, um abraço. O principal objetivo do ano que estamos é a Paralimpíada. Hoje, nosso principal objetivo é entregar a sala sensorial. Tá no meu coração. certo. Eu não durmo sem essa vontade aí de entregar esse Quem sonho é no que Maracanã. merece o pé na calçada e ainda não o colocou lá? Meu Deus, eu não vou... Carlos Alberto Parreira, obrigado por essa oportunidade. Dia 21 vai ter Eu vou lá. o pé reconhecido na Calçada da Fama, lá na Tribuna de Honra. É a pessoa que merece e ainda não tem o pé lá. 21 de fevereiro. Isso. O ídolo do Renato de Paula no futebol. Eu vou falar de alguém vivo, só pode um. Não, citar Então, alguns. Zico e Gerson. São os dois que eu não paro. O Galinho e o O Canhotinha. Galinho e Canhotinha, que são dois seres humanos maravilhosos. Humildes. Pelo que foram e pelo que são, merece essa posição de ídolos. Humildes demais. Um ídolo em outros esportes. Clodoaldo Silva, aniversariante do mês, trabalha na Suderj, é o vice-presidente. O nosso tubarão? Tubarão Pô, Paralímpico. meu parceiro. É um amigo também, é uma pessoa impressionante. Ele trabalha na Suderj. Trabalha na Suderj. O tubarão é bom demais. E eu comecei na Foi Suderj. comentarista com a gente lá na Band Esportes. Ele é demais, é uma energia incrível. Eu comecei na Suderj como vice-presidente. E o governador me deu a promoção. Eu tô só 4 meses, garotinho, como presidente da Suderj. Eu estava na vice. E a gente trabalhou muito. Que era o presidente da Suderj? Era o Gelb Justus. E logo depois que eu assumo, eu falei, quem eu vou dar essa vaga? Porque era uma vaga de vice-presidente de esporte, de saúde para pessoas com deficiência. Só pode ser o Clodoaldo. Quando ele Ninguém aceitou, melhor, ele falou né? assim, eu estava aqui aguardando essa minha vaga. É o meu ídolo Tirou fora. onda, né? Tirou onda. A importância da Suderj em uma palavra, uma frase. Suderj de todos. O Rio de Janeiro só pode ser realmente um estado maravilhoso se for inclusivo, inclusive para você. Quando você chega aqui no Le Monde, no 3500 da Avenida das Américas, tem os manobristas comandados pela Iracema Pereira,
o Prime Parking, oferecendo toda a segurança, com o Leandro, com o Rômulo, equipe de manobristas, enfim. Além dessa imagem, dessa luz, a segurança vem desde lá de baixo. Renato de Paula, foi muito bom recebê-lo aqui. Zé Carlos, e obrigado. esclarecer mais ao grande público o que é a Suderj, o trabalho que você está desenvolvendo e desejando do fundo do coração muita saúde para você poder tocar todos esses projetos por muitos e muitos anos. Garotinho, obrigado por esse espaço. Esse espaço não é para mim, é para dar vez e voz a quem sabe que o esporte é um canhão de cidadania, de inclusão, contra a violência, que o esporte é um transformador de vidas. Obrigado por me ajudar a propagar isso. Obrigado. Renato de Paula foi o superintendente da Suderj, o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. A gente volta. Cheguei!